mais um vídeo no canal Vene Casagrande, decisão tomada, martelo batido. Futuro de Arrascaeta na seleção uruguaia está definido. E aí, ele será cortado ou não será cortado? Continuará na lista da Copa do Mundo 2026 com a seleção uruguaia ou não? Nós vamos trazer a informação no vídeo agora, porque, enfim, a Federação Uruguaia se manifestou. E eu avisei, vocês vão entender o que eu tinha avisado quando eu trouxer a informação aqui para vocês. Tem também o seguinte, galera, time espanhol de olho em lateral esquerdo que o Flamengo deseja contratar. Concorrência espanhola. E é uma concorrência de peso, porque os caras estão botando muita grana na mesa para poder fazer a contratação desse lateral esquerdo que está na mira do Flamengo. E o José Boto voltou a dar entrevista à imprensa portuguesa e deu uma declaração interessante, comparando a pressão que ele encontra aqui no futebol brasileiro com a pressão que ele encontrava lá no futebol europeu. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Lembrando, rapaziada, data FIFA, os times não estão em campo, mas tá rolando amistoso de seleção antes da Copa do Mundo. Tem vários amistosos rolando e vários amistosos bons, cara. No final de semana aí vai ter Marrocos e Noruega. Inclusive Marrocos, adversário da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. E Noruega, dependendo aí do que acontecer nos grupos, pode ser adversário da seleção durante a competição. Tem também Brasil. Pois é, encarando o Egito. Muito jogo bacana para vocês fazerem aquela fezinha lá na KTO, onde vocês encontram as melhores odds. Beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar com essa declaração aí do José Boto, que está dando o que falar. Muitos torcedores nas redes sociais reclamando, inclusive, que o José Boto está dando entrevista e não está fazendo contratação. Galera, ele foi para Portugal, vai ficar lá, tá? Durante esse período de férias do elenco. E só vai encontrar o elenco novamente quando o elenco for para Portugal para a intertemporada. Ele nem vai voltar ao Rio de Janeiro. E aí ele deu uma entrevista longa para o site A Bola de Portugal, mas eu gostei de uma declaração aqui, declaração que está dando o que falar aí nas redes sociais. O torcedor do Flamengo não gostou muito não. Ele disse, aqui no Brasil, quase todos os dias são testes de fogo à gestão, porque há muitas questões emocionais a que não estamos habituados na Europa. Nós tomamos as decisões de uma maneira mais racional. Não há essa emoção. Portanto, qualquer decisão aqui é sempre emocional. Tem sempre uma repercussão grande, principalmente na imprensa e torcida. Agora foi a decisão que achamos a mais correta na altura. Nada tem a ver com o valor do treinador, que o provou ganhando aquilo tudo. Só que, às vezes, para se continuar a ganhar, é preciso mudar. E foi isso que achamos. Se tivermos razão ou não, vamos ver no final da temporada. Quando tem de tomar decisões, nunca se sabe a que vão levar. Mas por isso é que estamos nessa posição. É para tomarmos essas decisões e para depois também termos as consequências das mesmas. Ele está se referindo aqui à troca de comando, a saída do Felipe Luiz e a chegada de Leonardo Jardim. Óbvio que a saída do Felipe Luiz pegou todo mundo de surpresa. E essa entrevista ela não aconteceu essa semana, tem alguns dias atrás, só que só foi publicada nessa semana, não sei porquê, mas estou trazendo aí. E eu concordo com ele, aqui tem mais emoção sim, como tudo na vida em relação aos europeus. Eu acho que os europeus eles são mais frios, é uma questão cultural, José Boto. Você, como um europeu, um português, deveria já ter entendido isso. O sul-americano ele é mais emocional sim. Isso é ruim? Não acho. Enfim, é a opinião dele e o que ele disse não está errado, é a verdade. E ele falou ali muito bem. Estamos nessa posição para tomarmos essas decisões e para depois também termos as consequências das mesmas. É isso que o cargo dele exige. Galera, é o seguinte, Flamengo está de olho em Kaique Bruno, vocês já sabem, lateral esquerdo do Cruzeiro. Porém, não é uma operação fácil de acontecer. E o Cruzeiro recebeu uma proposta do Betis, da Espanha, de 15 milhões de euros, 90 milhões de reais, que é o valor que o Cruzeiro deseja para negociar Kaique Bruno. Se vai vender ou não, não sei, tá? Não sei. Sei que a proposta chegou no Cruzeiro. O que eu sei também, mas aí é a minha opinião, eu acho que para o Kaique Bruno não é uma boa ir para o Betis nesse momento. Se eu tivesse que escolher, vai soar como clubismo, porque eu quero que o Flamengo o contrate, mas entre Betis e Flamengo,
Eu escolheria o Flamengo. Acho que ele teria mais visibilidade, acho que ele teria mais chances de brigar por títulos, acho que ele chegaria para ser titular absoluto, embora o Flamengo tenha renovado com o Alexandre, mas eu acho que o Alexandre é muito mais ficando como opção e ajudando nessa troca na lateral esquerda, como o Felipe Luiz fez com o Ayrton Lucas na ocasião. O Ayrton Lucas foi bem, só que agora está caindo muito de rendimento. Eu acho que o Alexandre será importante e o Kaique Bruno seria perfeito. Jogador jovem, potencial absurdo, jogador que foi convocado por Ancelotti para a seleção brasileira e que estará na mira do italiano para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Se eu tivesse que dar alguma orientação a Kaique Bruno, óbvio, eu não sei quanto que ofereceram para ele de salário, não sei. Mas, pensando em projeto esportivo, eu acho que o Flamengo seria a melhor escolha para a carreira dele nesse momento. Porém, quem sou eu na fila do pão para dar uma orientação ao Kaique Bruno? Nunca falei com ele, não sou nada dele, sou apenas um jornalista que acompanha o futebol. E acho que para a questão de visibilidade, projeto de carreira, o Flamengo é uma melhor opção, fazendo uma comparação aí com o Betis, que não é da prateleira top A do futebol europeu, nem do futebol da Espanha, inclusive. Enfim, vamos agora para a informação principal do vídeo. A Federação Uruguaia divulgou finalmente a decisão tomada em relação a Arrascaeta. Você já sabe, a Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha no treino de ontem, fez exame, o exame confirmou lesão de grau 2. E aí ficou a dúvida, será cortado ou não será cortado? Antes de mais nada, muitos mesmo me xingaram, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais, quando eu dizia: galera, não dá para dizer que ele está cortado. É leviano, é tentar adivinhar, porque ele pode ser mantido pelo treinador. Um bom exemplo é do Neymar, por exemplo. Gente, o Arrascaeta foi convocado mesmo com uma cirurgia na clavícula. O Bielsa é louco. Inclusive, esse é o apelido dele, né? É o louco Bielsa. O cara pode manter o Arrascaeta durante a Copa do Mundo mesmo lesionado. Como que eu vou chegar aqui e cravar? Mesmo que o Bielsa me falasse isso, ele pode simplesmente acordar e desistir. E o que aconteceu? A Federação Uruguaia. E por que me xingaram? Porque teve gente cravando que ele estava fora da Copa. Eu não tinha essa informação, e mesmo que eu tivesse, eu não daria. Porque é algo que simplesmente o treinador pode mudar. Pode mudar a opinião e simplesmente manter o cara. Aí a Federação Uruguaia divulgou, confirmando a lesão muscular na panturrilha, confirmando que é uma lesão grave, porém dizendo que ele será mantido na lista da Copa do Mundo, da seleção uruguaia. Então, tá aí. Novamente, eu avisei a vocês e agora está sendo confirmado. O jogador não foi cortado, o jogador está mantido na lista da seleção uruguaia. E agora eu estou vendo muitos torcedores do Flamengo xingando a seleção uruguaia por mantê-lo lá. Eu acho que eu vou dar uma opinião aqui bem diferente de muitos rubro-negros. De verdade, eu não acho ruim ele ficar lá. Sabe por quê? O Flamengo está de férias. Os profissionais estão de férias. Eu vi o médico do Flamengo aí, o Fernando Sasaki, viajando. Ele vai voltar para o Brasil para quê? É melhor ele continuar lá com a seleção uruguaia, fazer um tratamento intensivo, fazendo parte da preparação da seleção uruguaia, que ele carregou nas costas durante esse ciclo, se sentindo parte do projeto Copa do Mundo, fazendo parte do dia a dia, repito, fazer um tratamento, que é isso o mais importante. E ainda tem um detalhe, ele sendo mantido na lista, o Flamengo continua ganhando a graninha lá, ó, diária de jogadores convocados da FIFA. Então, para o Flamengo, gente, é melhor ele ficar lá. Quando a seleção uruguaia for eliminada, ele retorna e continua o tratamento. De verdade, vocês acham ruim ele ficar lá? Por tudo isso que eu acabei de mencionar aqui? E eu acho que o Arrascaeta, cara, assim, ele merece fazer parte disso. Ele carregou a seleção uruguaia durante esse ciclo. É a última Copa do Mundo dele, tem 32 anos. Deixa o cara lá, gente. Sério que vocês vão xingar a seleção uruguaia, o Arrascaeta por conta disso? Lembrando, o Flamengo nada pode fazer, tá, gente? O Flamengo não pode obrigar o Bielsa a cortar o cara. O treinador ele pode manter o jogador, repito, lesionado se ele quiser. E pode chegar também na véspera da estreia, ele simplesmente mudar.
dizer, ó, Arrascaeta, vou te cortar, vou trazer um outro jogador. Pelo regulamento, com o jogador lesionado comprovando através de exame, ele pode fazer mudança na lista. Então, essas são as informações, novamente confirmadas aquilo tudo que a gente tinha apurado, inclusive a não cortagem de Arrascaeta da lista, digamos assim, ele continua na lista. E é isso, dei minha opinião também, quero saber a sua opinião. Tamo junto e fui!